Obrigado. Vamos, enquanto as crianças estão saindo, vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10. Aí, o Lucas veio hoje? O Lucas lá do... Tá aqui o Lucas. Lucas aqui é culto todo domingo. Não, um domingo sim, outro não. Ah, é? Vai um lá e outro aqui, é? Não dá, Lucas. Ok. Apocalipse capítulo 10. Vamos ficar em pé, vamos fazer essa leitura. Irmãos, são apenas 11 versículos. Mas nós temos aqui grandes coisas aqui. Do mostrar, do revelar do grande, belíssimo plano de Deus. Como somos culpados por não estudarmos isso, como somos negligentes. Tanta coisa aqui. Apocalipse capítulo 10, vamos ler esses 11 versículos desse capítulo. E diz assim a palavra de Deus: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haverá mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério ou o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E eu tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. Na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela porção lida da tua palavra. Te damos graças mais uma vez, ó Pai, por tua palavra, o Senhor mostrar o teu plano, revelar a nós, os teus servos, o teu projeto, o teu programa, a intimidade, ó Pai, do que nós pensamos, só nós só revelamos às pessoas mais próximas, mais queridas, de mais confiança, e o Senhor está fazendo exatamente isso conosco, revelando os teus pensamentos, os teus planos ao teu povo, que é próximo a ti, que é íntimo teu. Perdoa-nos, ó Pai, pela nossa negligência. O Senhor ser tão bondoso de trazer do céu esse plano, essa palavra, e nós a estudarmos tão pouco. Rogamos, ó Pai, tua graça para o nosso estudo de hoje.
que a tua palavra fale, que o teu Espírito use essa palavra para a minha vida, para a vida de cada um aqui, pois oramos em nome de Jesus, amém. Poder sentar, queridos. O apóstolo Paulo disse que ele não ficava constrangido em fazer revisões, e eu também não fico constrangido. Ao contrário, para mim é importante e eu sei que tem valor as nossas revisões. Eu queria que nós olhássemos onde estão localizados esses eventos, só para a gente ver novamente. Se você tiver alguma dúvida, às vezes que eu falar aqui, tem duas maneiras de você resolver suas dúvidas, ou mais. Mas quero indicar duas maneiras. Uma delas é você pegar no site e rever a mensagem. É muito bom isso, eu faço isso, né? Então, você rever a mensagem com calma em casa, quando tiver um tempinho, anotando, e você talvez, o que eu falo aqui, às vezes rápido, você pode ver com mais calma, com mais tranquilidade isso. A segunda coisa é me perguntando, certo? E eu tentarei responder. Se você tiver uma dúvida mesmo, de alguma passagem, de alguma coisa que eu falei, pode me perguntar, manda mensagem para mim, pelo e-mail, ou WhatsApp. Eu tenho o maior prazer, quando tiver um tempo, de dar a resposta. E a terceira coisa é você mesmo pesquisar também. Isso é muito válido e é muito útil. Então, nós temos aqui... Está fraco, né, Rodolfo? Ok. Mas está pequeno, né? Está ok. Muito bem. Nós falamos que nós estamos nesse período de tempo aqui, esperando, aguardando o arrebatamento da igreja, quando Cristo voltar nos ares e vai levar a sua igreja, aqueles são os seus, ele vai levar, arrebatar, vai fazer o rapto, vai nos levar para o céu. Depois do arrebatamento da igreja, é que o anticristo vai poder ser revelado. A igreja hoje está detendo a revelação do espírito do anticristo, do espírito do anticristo. Então nós estamos aqui, depois que a igreja for arrebatada, o anticristo vai surgir, ele vai fazer um pacto com Israel, e nesse pacto vai iniciar a tribulação. Nós vamos ter os 6 primeiros selos, vamos ter o ministério dos 144 mil judeus, o remanescente dos judeus, e vamos ter o ministério também das 2 testemunhas judias, que nós vamos ver brevemente na continuação dos nossos estudos. Então nós temos o primeiro período da tribulação. A tribulação vai durar 7 anos, 2 períodos de 3 anos e meio, e os 3 primeiros anos e meio, a primeira metade da tribulação será marcado pela abertura dos 7 selos, com com os seus juízos sobre a terra. A segunda metade é marcada por 2 grandes juízos, que são as trombetas, e depois nós vamos ver que também na 7ª trombeta desencadeiam 7 taças da ira. Esse período é chamado de grande tribulação, a segunda metade, porque os sofrimentos, os juízos, né, as intervenções diretas de Deus serão muito maiores, serão duplicadas, 2 vezes maior do que desse primeiro período que nós já estamos estudando aqui. A tribulação termina com a parousia, ou seja, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, e ele implanta o reino milenar, o milênio. Vamos estudar o milênio até no aniversário da nossa igreja. O pastor Thomas Ice vai ter uma mensagem por que devemos crer no milênio literal. Agora, amados, eu queria dizer 5 coisas na introdução dessa mensagem. Você, talvez aí o mais objetivo possível para a gente poder entrar no texto, mas essa introdução, essas 5 coisas são importantes. Quero dizer logo para vocês, capítulo 10 não é uma sequência dos eventos. Capítulo 10, bota novamente, por favor, o nosso gráfico. O capítulo 10 está mais ou menos aqui na nossa leitura,
mas acontece que ele descreve acontecimentos desse primeiro período, ou seja, é uma pausa para explicação. O livro de Apocalipse está descrevendo os eventos de ordem cronológica, e de repente para fazer como se fosse um parênteses, para fazer uma explicação. Por isso nós chamamos, é um parênteses, é um intervalo, uma pausa para explicação. Então, 5 coisas que eu queria mostrar para você sobre dessa pausa, porque não é uma sequência, é uma coisa que vai acontecer dentro daqueles acontecimentos que nós já vimos anteriormente. Primeiramente, devemos levar em consideração que o livro de Apocalipse, ele descreve o drama complexo do final dos tempos. Está envolvendo aqui todo o universo, não somente a terra como o céu. Então precisa nesse contar, nesse descrever desses acontecimentos, de vez em quando parar para explicar coisas que estão acontecendo paralelamente, ao mesmo tempo, para dar algumas explicações por causa da complexidade do livro. Não há nenhuma outra forma de fazer isso, se não ser dessa forma. Como é uma narrativa, uma cronologia, de vez em quando parar e dizer, olha, quero explicar por que está acontecendo isso, como é que está acontecendo isso, essas coisas estão acontecendo na terra, mas o que está acontecendo no céu também ao mesmo tempo. É como se fosse uma parada para uma explicação. Segunda coisa que tem que se levar em consideração é que numa narrativa assim, há uma necessidade de, o que nós chamamos na literatura de anacolutos. Anacolutos é uma figura de linguagem quando você interrompe um pensamento. Pode ser uma figura na frase, você vai falar uma coisa e começou a falar e parou e falou outra coisa, ou pode ser também no pensamento. Todas as narrativas em livros, em romance, em dramas e até em filmes, se fazem anacolutos. Para-se aquela narrativa, aquela sucessão de eventos, para de repente fazer um flashback, voltar para um acontecimento para explicar o que está acontecendo. A literatura apocalíptica também obedece a essas interrupções abruptas de pensamento. A terceira coisa que eu queria explicar é que onde e quando ocorre esse capítulo 10 e parte do capítulo 11, até o 12, 13 também, mas eu vou chegar até o 10 e 11 aqui nesse sentido. Onde é que ocorre? Se nós falamos que estamos já depois da 6ª trombeta, vai ser tocada agora a 7ª trombeta. E capítulo 10 parou na 6ª trombeta e começa a falar de um anjo que aparece, um anjo que tinha uma aparência muito gloriosa. Esse anjo, ele fala com João, há trovões, há um livro. E a pergunta é essa, tá bem, se não é na sequência, onde e quando é que ocorrem esses fatos? Aí nós vamos ter que dar uma olhadinha no livro de Apocalipse. Vamos lá. Livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 13. Nós já vimos que Deus fala que na 5ª trombeta, antes da 5ª trombeta, o anjo profetiza, vai ter um anjo no céu, como fosse uma águia, e ele voa no meio do céu. Não pense que é uma coisa pequena, deve ser uma figura gigantesca para amedrontar as pessoas, e ele voa sobre o céu. E aqui a Bíblia não diz que é somente num país, parece que é percorrendo o mundo inteiro. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, ele grita e as pessoas ouvirão. O livro de Apocalipse, a época da tribulação, é época de sinais, é época de eventos, de intervenções sobrenaturais, Então,
olha, anjo sai gritando, ai, ai, ai. Ele dá 3 ais e diz, ai daqueles que habitam sobre a terra. Ele diz então por causa dos 3 anjos que ainda hão de vir, da 5ª, da 6ª e da 7ª trombeta. O segundo ai é a 6ª trombeta, capítulo 9, a partir do versículo 13, né, diz, versículo 12, passado já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais, a 5ª, agora vem a 6ª trombeta, e diz, e tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus. Então nós temos aí a descrição da 6ª trombeta, do segundo ai, e o terceiro ai será a 7ª trombeta, que diz que será tocada somente no capítulo 11. Então lá depois do versículo 14, e se você olhar direito mesmo, só vai começar o toque da trombeta no capítulo 15 e no capítulo 16. Nós temos um grande parênteses aí de explicar algumas coisas. Então, damos graças a Deus por esse parênteses, né? Não é que esses acontecimentos ocorrem entre a 6ª e a 7ª trombeta. É apenas uma parada para nos explicar o que estava acontecendo antes. A quarta coisa, nessa nossa introdução, é que nós vamos encontrar agora algumas pausas da cronologia dos eventos. Não somente, como eu disse, aqui no capítulo 10, capítulo 11, mas também 14, 15, até começando o 16. Esses parênteses servem para explicar os eventos descritos anteriormente e que vão ser revelados ainda. Então há muita coisa para ser contada, muita coisa para ser mostrada, muita coisa para ser explicada. Então o Senhor, para a narrativa dos eventos, não é que os eventos serão parados, mas Ele para a descrição apenas para nos explicar algumas coisas importantes desse primeiro período da tribulação. A quinta coisa, eu acho que você deve estar curioso para saber, é isso. Os acontecimentos do capítulo 10, do capítulo 11, de 1 a 13, ocorrerão no início da tribulação. Eu pedi aí para nós olharmos o gráfico novamente, né? Então disse para vocês, ok, rever o gráfico. O que nós vamos ver agora no capítulo 10 e depois no capítulo 11 são coisas que acontecem aqui. Do arrebatamento, depois do arrebatamento, do pacto do anticristo até a metade da tribulação. Ele vai parar a narrativa para nos explicar o que aconteceu aqui também, para que nós possamos entender algumas coisas que aconteceram, que são importantes, nós deixarmos de ver a sequência para entendermos. Aí dizemos, olha, os acontecimentos do capítulo 10 e 11 ocorrerão no início da tribulação, naquele primeiro período, e vamos provar por quê, tá ok? Primeiro, é normal isso, toda narrativa precisa de dar uma parada para explicar. Então, a primeira coisa é essa, não é uma coisa estranha. Como eu falamos aqui, essa figura na literatura de usar um anacoluto, de parar uma narrativa e voltar o tempo na narrativa para explicar, isso é normal. E a segunda coisa é que a pista de quando ocorrem esses acontecimentos está nos detalhes dessa pausa. Por exemplo, pega a sua Bíblia aí, em Apocalipse capítulo 11, olha só, 11, capítulo 11. Nós estamos no 10, e eu disse que esse 10 e 11 se refere a coisas que vão acontecer no primeiro período da tribulação e não na sequência da sétima trombeta. Olha o que diz aí acerca das duas testemunhas que aparecerão. Olha o que diz. Diz assim, a partir do versículo 3. E darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão
por 1260 dias vestidas de saco. 1260 dias são 42 meses proféticos. 42 meses proféticos são 3 anos e meio. Então, quanto tempo durará o ministério das duas testemunhas? 3 anos e meio. Se elas vão profetizar durante a tribulação, e a tribulação tem 2 períodos de 3 anos e meio, elas profetizarão ou nesse primeiro período, de 3 anos e meio, ou no segundo período de 3 anos e meio. E quando é que elas vão? Vai ser no primeiro ou no segundo período? É só a gente olhar a continuidade do nosso texto. Diz assim, versículo 5: e se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos, e se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Essas duas testemunhas, elas vão profetizar e elas serão invencíveis. O anticristo vai querer matá-las, vai querer destruí-las, mas elas são invencíveis. Tem poder de repelir qualquer tentativa contra elas. Versículo 6: e estes têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias de suas profecias, tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Ele pode mandar exércitos, pode mandar batalhões para elas, e elas têm poder de detê-los. Elas são invencíveis até que complete o ministério delas. Diz o versículo 7: e quando acabarem o seu testemunho, somente quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Então diz que depois dos 3 anos e meio, Deus então já tem um plano que elas vão ser mortas depois de 3 anos e meio. E o que é que acontece? E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, e onde nosso Senhor também foi crucificado. Os corpos delas ficarão lá, e os homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos. Será transmitido isso para todo o mundo, né? Então, nesse período ainda estará funcionando as comunicações. E por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcro. O anticristo vai querer mostrar e provar que ele as venceu. Lá vai mostrar os seus corpos lá, ele venceu, olha só. Versículo 10: e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles. Então haverá festa na terra, os homens ímpios, né? A derrota daqueles que falavam contra o império do anticristo, aquelas testemunhas que anunciavam um Deus de justiça, um Deus de julgamento, elas foram derrotadas, e os que habitam na terra se alegrarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, farão uma festa de Natal, né? Mandarão presentes, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Então, amados, diz que depois da morte delas, né, antes que elas ressuscitem, então, depois dos 3 anos e meio do período delas, haverá ainda festa, os homens vão se regozijar ainda, haverá muita alegria, haverá ainda muito regozijo. Então, esses 3 anos e meio só pode ser no primeiro período, porque voltamos ao mapa, né, a nossa cronologia dos eventos. Se as testemunhas começassem a testemunhar aqui no meio da tribulação, e testemunhasse 3 anos e meio, terminaria onde? No fim da tribulação, com a volta de Cristo. E não é que acontece no final delas a volta de Cristo. O que acontece ainda os homens comemorando. Então, os eventos do capítulo 11, fica bem claro que estão aqui nesse primeiro período, quando eu falei que apesar do juízo dos selos, o mundo ainda vai ter uma certa ordem, porque a grande desordem, o grande caos começa na segunda parte da tribulação. Posto isso, amados, nós podemos então entrar, propriamente dizendo, no capítulo 10, né?
Aqui era só para explicar que o capítulo 10 é uma pausa de eventos que acontecem no primeiro período da tribulação, nos primeiros 3 anos e meio. Primeira coisa que nos espanta aí, e que nos causa admiração, é a identidade desse anjo forte. Diz que, e vi outro anjo forte, que descia do céu, ele vem do céu, ele pisa na terra, vamos ver daqui a pouco, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto, como o sol, brilho intenso, e os seus pés abriam como fossem as pernas, como colunas de fogo. Esse anjo é totalmente diferente dos anjos citados até agora. E quem é esse anjo? Primeira opção, bons autores, e aqui a gente está mostrando isso, que as pessoas estudam, então elas têm as suas conclusões. Bons autores identificam esse anjo como sendo o próprio Jesus Cristo. Por exemplo, Vimalgo, ele no livro de Apocalipse, ele diz que esse anjo é o próprio Senhor Jesus Cristo. A palavra anjo é mensageiro, e Jesus Cristo está vindo como um mensageiro, e ele é o próprio Jesus Cristo. Outros autores também muito reputados, de grande renome, conservadores, Donald Richardson, também, e muitos outros também identificam esse anjo como sendo o próprio Senhor Jesus Cristo. Qual é o motivo que eles defendem, que eles identificam esse anjo com Jesus Cristo? Ele diz que a tremenda descrição desse anjo, que se parece com a glória do Cristo ressurreto. Então ele diz, olha, ele descreve esse anjo de uma forma esplendorosa, só pode ser a glória do Senhor Jesus Cristo. O seu rosto como o sol, os pés e as pernas colunas de fogo, o arco, como fosse o arco-íris na sua cabeça, uma nuvem de glória o vestindo. Essa é uma clara descrição de Jesus Cristo, ok? Primeira opção aí, uma primeira opinião. Segunda opinião, bons expositores também, conservadores, estudiosos da Bíblia, que nós respeitamos, identificam como um anjo muito poderoso, diferente dos outros, mas que é um anjo. John MacArthur, por exemplo, se você for olhar a Bíblia comentada dele, ele diz que não é Jesus Cristo, mas é um anjo muito poderoso. John Walvoord, que é um dos maiores comentaristas da Bíblia, também de profecias, ele é quase tão famoso como o Dr. Thomas Ice, o John Walvoord. Ele também identifica aquele anjo como sendo apenas um anjo muito poderoso. E quais são as razões que ele diz que não é Jesus Cristo, mas é apenas um anjo muito poderoso? Eles vão um argumento exegético muito importante no capítulo 10, versículo 1. Dê uma olhadinha na sua Bíblia. E vi outro anjo forte que descia do céu. A palavra outro que a Bíblia usa, eu já até expliquei aqui na escola dominical, alguma vez no culto à noite, é a palavra grega para alós. E a palavra alós é o outro da mesma espécie. É um outro, mas é um outro da mesma natureza, já expliquei. Heteros é o outro de natureza diferente, mas o alós é um outro da mesma espécie. Então, quando eles dizem aí, capítulo 10, versículo 1, e vi outro anjo, alós, era um anjo da mesma espécie dos outros. Se os outros eram seres espirituais, da categoria de anjos, esse também era um anjo também, conforme os outros. Ele podia ter um poder, uma classificação diferente, mas era da mesma natureza daqueles outros anjos. O pessoal da escola dominical, que já viu explicando isso no livro de Gálatas, pode entender melhor isso, mas é fácil de você compreender isso. A palavra outro aí, usada por João
movido pelo Espírito Santo, foi a palavra grega alós, que é um outro da mesma espécie. Então, John MacArthur, o John Walvoord estão muito firmes nessa sua conclusão. Outra coisa também que é dito que esse anjo é que ele pisa na terra. Ele vem do céu e um pé fica na terra e outro pé fica nos mares, nos oceanos, nas águas. Ora, Jesus Cristo só vai voltar à terra no final da tribulação e não durante a tribulação. Então não pode ser o Senhor Jesus Cristo. Está correta também a interpretação deles. Esse anjo vem do céu e ele pisa na terra, né? É como se ele tomasse posse das águas e da porção seca. É um evento sobrenatural, porque ele bota um pé na terra e outro pé sobre as águas. Ele se equilibra, ele flutua sobre isso. Então, ele está na terra, ele vem até a terra. Então, não pode ser o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo só volta no fim da tribulação, quando os pés dele vão pisar no Monte das Oliveiras. Nós sabemos disso, Zacarias, o profeta Zacarias fala isso. Temos duas opiniões. Esse anjo é Jesus Cristo? Ou esse anjo é apenas um outro anjo, mas é um anjo muito forte, muito poderoso? Há um teólogo da Barra do Ceará, certo? Que eu vou deixar ele para lá daqui a pouco. Mas há um outro teólogo, muito bom, Eulário, excelente, perito no grego, perito em profecias, que conhece isso aqui muito bem, cabra muito bom, excelente, conhecedor, guiado pelo Espírito Santo, mas eu não conheço esse cara. Eu vou atrás do outro, do teólogo lá da Barra do Ceará, é mais fácil para a gente, né? A opinião minha opinião dos meus estudos, olha só, eu concordo com o John MacArthur e com John Walvoord. Ele trata-se de um anjo, é verdade. Alós é um anjo da mesma categoria da espécie dos outros anjos. Ele pisa na terra, então não pode ser o Jesus Cristo. Mas uma coisa que eles não falam e que eu vou falar para vocês, não é, Kelly? Tem coisas que só nós, na nossa classe do CBD, né? Sabemos, né? Tem coisas ali, né? Então, quem é, viu, Jailson? Presta atenção, Jailson. Certo? Esse teólogo aqui é bom, lá da Barra do Ceará, certo? O que nós falamos? É um anjo forte, poderoso. Mas uma coisa que eles esquecem é que esse anjo forte e poderoso, ele vem representando Jesus. Compreendem isso? É um anjo, mas ele vem representando Jesus. É por isso essa descrição. Então, o Vilmalgo está um pouco certo. Certo? Olha, Vilmalgo, né, que a gente deve tantos estudos a ele, né? Está um pouco certo. Como também estão certo o John MacArthur. É só nós juntarmos as duas coisas que nós percebemos. Motivo. Olha só. No capítulo 5, deixa eu mostrar isso aqui, eu estou com minha caneta aqui. No capítulo 5, aqui, ó, é aqui. Foi mostrado um livro que tinha a escritura e o termo de posse da criação de Deus, que o diabo havia usurpado, e agora era a hora de Deus tomar. E somente uma pessoa foi achada digna de abrir esse livro. Quem era? Quem foi? Quem será? Jesus Cristo. É entregue a Ele. Ele é quem vai abrir os selos. Esse é o mesmo livro, só que o livro agora está aberto. Ele já abriu os selos.
E o que acontece aqui, deixa eu mostrar para você entender isso aqui. Jesus pega o livro, é o direito de posse. Ele morreu na cruz para salvar o homem, para redimir a criação de Deus. E ele tem todo o direito legal de reaver o que o diabo havia usurpado. E ele vai tomar posse. Mas antes de tomar posse, o que é que um rei faz? Ele envia o seu exército para ir à frente. Então, o livro de Apocalipse é a milícia, ou são as milícias celestiais enviadas por Jesus Cristo para irem à frente, para terminar isso na grande batalha, que vai ser a batalha do Armagedon, e depois no vale de Josafá. Os anjos estão vindo a mando dele, representando ele, para fazer essa obra de tomar posse da criação de Deus. Outra coisa, amados, é o seguinte, eu queria que você levasse em conta isso, para mim é muito importante. O representante, no mundo bíblico, recebe a glória daquele que ele representa, do representado. Falamos aqui, o representante recebe glória que represente o seu rei. Lembra disso? Quando o José, lá no Egito, ele interpretou o sonho de Faraó, as 7 vacas gordas, depois as 7 vacas magras, e ele explicou que aquilo seria 7 anos de fartura, depois 7 anos de grande fome. E ele não somente interpretou, mas disse: o que é que deve ser feito? Vai ter 7 anos de fartura, vocês devem guardar mantimentos, muito mantimentos, não desperdicem, porque quando chegar os 7 anos da escassez, vocês vão ter como, não somente como não ter fome, como ficarem ricos mais ainda, porque haverá escassez naquele Oriente Médio, e vocês serão os únicos que terão recursos. Faraó disse: esse homem, não vamos encontrar uma pessoa tão capaz para administrar isso como esse homem, José. E ele colocou José como quem? Como primeiro-ministro. O que ele fez com José? Ele disse: pegue e coloque a minha capa, a capa do faraó. Pegue o meu anel, coloque o meu anel. Coloque a minha coroa. Pegue o meu cavalo. Pegue a minha carruagem. José era o faraó? Não, mas ele representava o faraó. Aconteceu a mesma coisa com quem? Com Mardoqueu, no livro de Esté. Quando o rei disse: olha, o que é que eu posso fazer? Alguém que eu quero honrar. Aí o Amã pensava que era com ele, disse: olha, rei, você deve colocar o anel no dedo dele, deve colocar com a sua coroa na cabeça dele, deve vestir com a sua roupa real, você deve colocar ele no seu cavalo, na sua carruagem, e ainda deve sair gritando, né? Olha como é importante um homem a quem o rei quer honrar. E o Amã pensava que ia ser ele. Aí ele disse: faça isso com Mardoqueu. O representante recebe a glória para representar bem aquele que ele está representando, o rei. Doutora Luci, com seus olhos céticos, olhando para mim, me diga uma coisa. Viu algo, olhou e viu aquele anjo, todo cheio de glória. Ele pensou que era quem? Jesus. John MacArthur viu aquele anjo todo cheio de glória, e ele pensou que era apenas um anjo, né? Nós, olha aqui, viu, Ximenes? Nós chegamos mais perto, né, Patrícia? Olha aqui o orgulho nosso, né? Viu mal, olhou de longe. John MacArthur olhou de longe. Nós vamos chegar mais perto do texto.
ele parece com Jesus, mas não é Jesus. Ele é um anjo, mas não é somente um anjo. Ele tá trajado de Jesus. Ele representa Jesus. Amém? Amém, irmã? Tira esses olhos céticos de cima de mim. Não, estou brincando com você. Ok, amados, olha só como isso é interessante. Chegando mais perto, não era como se uma pessoa, vamos supor, alguém lá no Egito visse José na carruagem, olhar de longe, o que ele via? Quem era? Faraó, viu algo. Alguém que chegasse bem de perto, bem de longe, não, mas não é Faraó não, ali é só José. Mas se ele chegasse perto, vem cá, o anel é do Faraó, a coroa é do Faraó, a roupa é do Faraó, aquele homem está o quê? Representando o Faraó. Olha só que coisa linda. O anjo está representando Jesus tomando posse da terra. Por isso essa glória. Qual é a gloriosa representação do anjo que tanta gente ficou abismada, gente? Diz que ele vem vestido com uma nuvem. Essa é uma descrição muito próxima de Jesus. Quando Jesus subiu ao céu, uma nuvem o encobriu. Ele vem sobre as nuvens. Quando a glória do Senhor encheu o templo, foi nuvem. Nuvem na Bíblia, essas nuvens não é uma nuvem de vapor, é uma nuvem de glória. É o que alguns mais de imaginação diz que ela é uma passagem tridimensional para a outra esfera. Olha só, interessante. Mas isso é bem ligado. Então, é uma identificação com Jesus. Na cabeça, sobre a sua cabeça, há um arco celeste, diz o versículo 1. Arco celeste é o que nós chamamos em português hoje em dia de arco-íris. Quando Deus destruiu a terra com o dilúvio, ele fez um pacto com o homem que não iria mais destruir a terra com águas, afogando a terra com águas. Quando aquele anjo vem trazendo juízo, ele está afirmando num pacto de misericórdia de Deus. Eu estou dando uma chance aos homens. Será diferente esse juízo que vem sobre a terra. O rosto dele brilha como o sol. É uma clara ilustração também da glória de Deus. Quando fala de Deus, da sua glória, Apocalipse 22, 5, Salmo 84, 11. Os seus pés como coluna de fogo também é uma representação do juízo e do poder do Senhor Jesus. Ele traz um livrinho aberto na mão, no versículo 2. É o livro que foi aberto por Jesus, como falamos, o único que é digno do Cordeiro. Jesus entrega aquele anjo para começar a tomada de posse da terra. Ele clama com grande voz como de um leão. Versículos 3 e 4 do capítulo 10 diz assim, olha o que diz, como é grande. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia, sela os que os 7 trovões emitiram e não os escreva. Ele clama com uma grande voz, como uma voz de um leão, uma representação também de Jesus. Nós cantamos o Salmo 29, né, pastor André? Salmo 29, quantas vezes repete o Salmo 29 a voz do Senhor? Se você olhar no Salmo 29, né? Como é que ele canta com a voz? Ouve-se a voz do Senhor, só sei essa parte. Pastor, cadê o pastor André? Sobre a, viu? Preciso de você, meu irmão. Sabe quantas vezes repete a voz do Senhor no Salmo 29? 7 vezes repete. É uma clara indicação de que ele está representando o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo. E uma das evidências, né, que a gente poderia colocar, que ele não é
o Senhor Jesus Cristo, ele apenas representa o Senhor Jesus Cristo. Está aí no nosso item 8, versículos 5 e 6 de Apocalipse 10, é que ele faz um juramento. Olha só, ele ergue a mão, ele levanta a mão para onde? Para o céu. Porque ele faz um juramento erguendo a mão para o céu, onde Deus habita. Então ele não é Deus, ele não é Jesus. Ele faz um juramento sobre aquele que está no céu. Então ele não é Jesus. Em Hebreus, capítulo 6, verso 13 e 14, está aí no nosso texto aí, diz: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, Deus jura por quem? Jura por si mesmo. Nós só juramos por alguém maior do que nós. Aquele anjo também não é Jesus, né? Mas aquele que ele vai fazer é tão certo, é tão poderoso, que ele diz que está falando isso em nome de Deus. O juramento é em nome de Deus. Amados, tem uma coisa aqui que eu gostaria que nós desse uma pausa assim, para a gente olhar. É o versículo 6. Vale a pena você dar uma olhadinha aqui no versículo 6. E ele jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, o mar e o que nele há, que não haveria mais o que? Demora. Cremos que isso é no início do livro de Apocalipse, quando começa a tribulação e os eventos não demorarão. Uma tradução mais literal seria assim: porque não há mais tempo. Ou seja, é agora. Gente, quando a igreja for arrebatada, abre-se as portas do universo para a ação do anticristo, para o diabo, Satanás, agir aqui na terra, para surgir então o falso profeta, e essa tríade satânica vai atuar na terra, mas ao mesmo tempo, imediatamente, Deus está agindo, tanto em juízo contra eles, contra aqueles que o seguem, como também para poupar aqueles que vão crer no período da tribulação. Por isso que é sério, Deus abre essa cortina para nós entendermos. Terceira coisa desse texto de Apocalipse capítulo 10 é a grande mensagem que traz aqui. Qual a grande mensagem a partir do versículo 7? Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério, ou o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Segredo, palavra mistério, em algumas traduções, é alguma coisa que ainda não tinha sido revelada dentro do plano de Deus. Alguma coisa que o homem não pode compreender por si, que o homem não pode induzir. Ele só pode saber disso se Deus revelar. E essas verdades ainda não tinham sido reveladas. O que ele diz aqui para nós é que ele havia anunciado aos profetas, seus servos, parcialmente, mas agora está sendo revelada completamente para nós, geração abençoada nossa. O povo do Antigo Testamento, Davi com tanta intimidade com Deus, Salomão com uma grande sabedoria, Abraão um amigo de Deus, aqueles homens todos, como o irmão falou ontem, o Bruno Braga falou sobre o rei Ezequias, um homem confiante em Deus, todos aqueles grandes homens, Isaías, o profeta Isaías, profeta Jeremias, eles conheceram essas verdades apenas em parte, porque esse segredo, esse mistério está sendo revelado agora para nós, que Deus vai tomar posse da sua criação, e nós vamos reinar no milênio com o Senhor Jesus. É essa a grande revelação de Deus. Versículos 8 a 10, amados, nós temos uma coisa muito interessante.
dentro dessa mensagem, e a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma um livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Aquele anjo que representa quem? Cristo. Amém. Olha só. Oh, rapaz, que legal. Quem foi que disse tão imediatamente aí? Olha só. E ele diz: pega o livro da mão dele. Versículo 9. O apóstolo João é obediente. Ele é servo de Deus. Ele obedece. Embora ele não compreenda muito, mas o que ele recebe, ele obedece. E fui ao anjo, dizendo: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. E ele será amargo na tua barriga, mas na tua boca ele será bem doce como mel. Diz o versículo 10: eu tomei o livrinho da mão do anjo e eu comi. E quando eu comi aquele livro, o livro era doce como mel. Mas quando eu engoli o livro, e o livro começou a fazer digestão, me provocou uma azia, me deu um amargor no meu ventre, e o meu ventre ficou amargo. O degustar, até que era doce, mas a digestão dele era difícil para mim. Isso já tinha acontecido com o profeta Ezequiel. Se você quer olhar lá no Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 2, versículo 8, 3, 3, 15 e 26, tinha acontecido a mesma coisa, mandado comer o livro, e o livro era doce na boca e depois se tornava amargo do estômago. Amado, esse livro é o plano de Deus. Esse livro representa o desenrolar da vontade de Deus. E a coisa que aconteceu com Ezequiel, que aconteceu com João, acontece também com a gente, meus irmãos. Quando nós degustamos a palavra de Deus, ela é doce, muito doce. Mas quando nós vamos viver essa palavra, é que nós notamos como é difícil, como às vezes ela se torna amarga para a gente. Uma coisa é você dizer, Salmo 23, versículo 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Doce ou não é doce? É doce ou não é doce? É doce. Na boca é doce. Mas você experimenta na sua realidade, na sua vida, muitas vezes a escassez, o que nós achamos que é a ausência de Deus, das intervenções de Deus. E nós temos que crer que essa palavra é verdadeira, embora a digestão dela seja amarga para nós. Não há maneira da gente crescer sem sofrimento. A Bíblia diz que sofrimento, a tribulação produz crescimento. Amém? Amém? É doce. Amém? É doce. Mas quando você está sofrendo, e para interpretar que aquele sofrimento tem uma ação benéfica de Deus na sua vida, é amargo. O que aconteceu com Ezequiel, aconteceu com João, é a nossa experiência, gente. É só você entender isso. Eu tenho pregado essa palavra há mais de 30 anos. Eu tenho estudado essa palavra, gente. Minha esposa é minha testemunha. Há mais de 30 anos que eu estudo essa palavra. Tudo que eu creio, tudo que eu ensino, eu creio que é verdade. Eu digo que estou disposto a morrer por essas verdades. Já perdi amigos por causa disso.
Já perdi oportunidades por causa disso, já perdi emprego por causa disso. Já poderia estar bem melhor na minha vida se não fosse essa palavra. Ela é doce, mas vivê-la é amarga. Tenho estudado, tenho pregado, tenho vivido essa palavra. Não sou infalível, não sou imbatível, não sou invencível, não sou, me perdoe o neologismo, eu não sou incaível. Quando eu cair, se eu cair um dia, essa palavra não vai se tornar mentira porque eu caí. Ela vai se tornar verdadeira e amarga, como ela também é, amados. É essa palavra. Essa palavra que nos leva a perseverar com nossa honestidade, com a nossa família, com o nosso plano, com as nossas finanças, com a nossa fidelidade. É essa palavra. Essa palavra que diz, olha, se a tua mão direita está te fazendo tropeçar, perde a mão. Se o teu pé te faz tropeçar, perde o pé. Se o teu olho te faz tropeçar, perde o teu olho. É melhor que você entre caolho, manco, maneta no céu. Porque essa palavra é verdadeira. E muitas vezes ela é irreconciliável com nossos próprios desejos. E então vai se tornar muito amarga. Mas ela vai ser digerida e vai produzir frutos na nossa vida. O apóstolo João, amados, recebeu no versículo 11 mais uma missão. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Onde é que estava o apóstolo João? Quando ele escreveu o livro de Apocalipse? Ele estava preso na ilha de Pátimos, por causa da sua fidelidade ao Evangelho. Olha o que diz aqui o dicionário do John Davis sobre a vida do apóstolo João no final da vida dele. Ele diz assim: João escreveu o Apocalipse no ano 95, quando se achava degregado, exilado na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Quando Neva assumiu o governo do Império Romano, deu-lhe a liberdade e ele regressou a Éfeso. O que o Apocalipse diz, versículo 11? Importa que tu profetizes ainda. Ele estava na ilha de Pátimos preso. E a promessa se cumpriu. Assume outro imperador romano e dá liberdade ao João. Ele volta para a cidade de Éfeso e diz: Policarpo, Papias e Inácio foram seus discípulos. Irineu, que foi discípulo de Policarpo, relata que ele continuou a residir em Éfeso até sua morte no reinado de Trajano. O que o Senhor disse através daquele anjo, ou mesmo diretamente para ele: olha, você vai continuar a profetizar, você vai continuar a pregar, e você vai sair dessa ilha. Ele foi para Éfeso e continua a pregar. Ele terminou o livro de Apocalipse, e há quase 2000 anos esse livro está sendo pregado, e nós hoje estamos o quê? Estudando. É a mesma nossa missão. Nós estamos continuando os passos desses grandes servos de Deus. Amém? Pai querido, te damos graças, porque também é essa a nossa missão, de continuar pregando a Tua Palavra, vivendo a Tua Palavra, lutando por Tua Palavra, estudando seriamente a Tua Palavra. E abençoa, Pai, para que Teu povo seja o povo do livro, o povo do estudo da Tua Palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos ter o nosso tempo de oração silenciosa e depois estaremos encerrando o nosso culto.